Conforme eu estava dizendo, nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Gênesis e o versículo 1 também. Eu dizia que a palavra de Deus, eu costumo dizer que ela a Bíblia era esse versículo. Versículo 1 e versículo 2. Esse era o tamanho da Bíblia. Aqui ele fala assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então, nós vemos aqui que esses dois versículos era a palavra de Deus, era a Bíblia, não é? E também eu costumo dizer, eu lendo num artigo e aprendi muito, há muitos anos, há mais de 50 anos atrás, de uma pessoa, considero um sábio, que colocou num jornal que a Bíblia é um livro com 66 andares, com repartições, não é? Salas de espera, quartos, cozinhas, enfim. Cada andar tem uma passagem que nos faz conhecer o caminho de Deus. E é verdade. Eu tomei para mim, escrevi um livro baseado nesse assunto, As Curiosidades da Bíblia. E aqui, então, a gente fala assim, esse andar aqui, ele é o térreo, e ele tem 31 apartamentos. Tem quartos, tem cozinhas, enfim, ele é completo. Deus deixou tudo para nós. E como também num prédio, num andar de um prédio, tem o síndico, o que toma conta, o guia que leva a conhecer o prédio. Vemos aqui, então, que nós também temos um síndico, um guia. E que guia, hein? O Espírito Santo. Quando o Lúcifer, ele era chamado de Lúcifer, estava nos céus, e ali ele recebeu de Deus o poder, era o número 1 abaixo de Deus, o primeiro. E resolveu a ter uma soberbia e dizer que ele iria subir até o terceiro céu e se tornar como Deus, expulsar Deus do seu trono. Mas ele recebeu a resposta. Jesus, no capítulo 10, verso 19 de Lucas, ou Lucas 19, 10, ele disse assim: eu vi Satanás cair dos céus como um raio. A ciência diz que foi um meteoro. Meteoro, um raio é um meteoro.
Quem criou o meteoro? Foi Deus. Pode ser, então, que veio como um meteoro. O certo é que ele foi expulso por Deus, perdeu o nome de Lúcifer e recebeu o nome de Satanás. Lúcifer quer dizer o anjo que tem luz, e Satanás quer dizer o anjo das trevas. Esse anjo, quando ele caiu na terra, ele fez um estrago. Isso também a ciência fala que são milhões de anos. Eles comprovam com ossadas de dinossauros de mais de 180 mil anos. Eu acredito que tem mais de 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, trilhões de anos, quadrilhões de anos, quinqualhões de anos, enfim. Não existe uma conta para o homem contar quantos anos foi que aconteceu isso. Foi num princípio. Jesus, no Apocalipse, ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então basta para mim. Já compreendi que faz muitos anos que a minha mente não vai alcançar e que não há necessidade de alcançar, mas há necessidade de saber, de ter conhecimento e de agradecer a Deus por esse conhecimento, graças ao Senhor, e ficar no Espírito do Senhor. Então, nós vemos que há uma confusão, às vezes, em alguns religiosos, que eles dizem que a ciência é mentirosa, porque ela fala que o mundo tem milhões e trilhões e quinqualhões de anos. Eles confundem com o surgimento do homem. O surgimento do homem faz 6.000 anos. Não foi no princípio. No princípio foram os dinossauros, foi os hominídeos, foi os Leviatã e outros, que eu não sei o nome deles, mas há essa diferença. Nós precisamos entender isso, saber que é muito clara a palavra de Deus. E por isso eu atento para ela. E aqui então está, quando Satanás caiu, quando ele tombou-se na terra, aonde ele caiu, a Bíblia diz que tornou-se água. Nós vamos ler esse versículo. Tornou-se água, água de baixo. Essa água de baixo tornou-se demônios. Até então não tinha os demônios, mas eles foram criados ali. Apareceram aí, nesse tombo, nesse meteoro, nesse raio que caiu dos céus. Apareceu os demônios. Quem são eles? Eles são os corpos dos dinossauros, dos hominídeos, dos leviatã e de outros animais mais. E quando caiu dos céus, caiu a terça parte dos anjos. Quem são eles? Você é capaz de contar? Não. São milhões, são trilhões. Eles estão espalhados por todo o mundo. E ali, quando eles chegaram na terra, perderam os corpos, e os corpos deles se tornou água. E é interessante que caiu a terça parte deles dos céus. E, segundo a ciência, o mar tem a terça parte da terra de água. Então foi criado aí o mar. O mar, ele não se encontra ali quando Deus falou, criamos isso, aquilo e outras coisas.
mas foi criado assim. Claro que foi a permissão de Deus, claro que foi o plano de Deus, claro que não está nada fora do plano de Deus. Tudo é de acordo com o plano de Deus. Por isso eu quero aqui começar essa palavra hoje, sem pressa, lendo todos os versículos e explicando cada um deles, o significado que eles têm e a comprovação do que eu estou falando. Graças ao Senhor. Portanto, vamos passar por esse prédio de 66 andares. Nós vamos andando. Nós já passamos pelo apartamento 1, pelo apartamento 2, e agora vamos falar do apartamento 3. Então Deus disse no apartamento 3, haja luz. Aqui já mudou de figura. Aqui já não é mais lá no princípio. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa. E a separação da escuridão, andar 4, ou sala 4. A sala 5 diz assim, Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, o apartamento 6, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. O 7 diz, e assim aconteceu. Então nós vemos aqui a plaquinha falando no apartamento 7. Aconteceu assim. Deus disse, haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão. E a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Esse é o apartamento 8, que fala, está bem escrito na porta. A noite passou e veio a manhã. Graças a Deus. Aí Deus disse que haja água, que está no apartamento 9, que a água está debaixo do céu, se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Apartamento 10. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Interessante, que aqui ele fala assim, haja as águas de baixo, elas se tornaram mares. Presta bem atenção, que ela não se tornou mar, elas se tornaram mares. O mar ficou lá para trás, né? Quando o Satanás caiu com os seus anjos, criou o mar. É singular. Aqui é plural. Mares. O que é mares? Uma poça d'água é mares. Uma cisterna é mares. Poço, né? Uma piscina é mares. Os rios são mares. É diferente. Deus criou. E o apartamento 11 diz assim, em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas.
E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. Esse é o apartamento 12. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Amém, irmãos. Meu tempo passou.